exaltado e glorificado seja a soberania, a grandeza do nosso eterno Criador, na sua glória, no seu poder e majestade. Que os senhores possam serem visitados e que possamos sermos agradecidos à presença do Senhor no nosso viver diário. Esses estudos que eu tenho editado aqui no canal são como um culto rápido, 20 a 25 minutos. Quando eu estava dirigindo algumas igrejas, eu sempre aconselhava para os membros que quando fossem para a igreja assistir um culto, que prestassem atenção naquilo que o pastor estava falando. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja e quando o pastor está falando, ele sai, vai atender o celular, vai no banheiro, vai cuidar de uma criança. Estes perdem a sua bênção. Aqueles que vão ouvir a mensagem devem prestar atenção na mensagem. Estes estudos, quando os senhores estiverem ouvindo, vendo estes estudos, dedique a sua atenção no estudo, para que os senhores não percam a sua bênção. Nada de botar o estudo lá e sair para ir no banheiro, ver o feijão que está no fogo, ver uma criança. Você está perdendo a sua bênção. Depois os senhores reclamam que não estão sendo abençoados com as mensagens do canal. Se os senhores forem na igreja, ficam atentos para o que o seu pastor está falando. Assim como essas mensagens, preste atenção no que o Senhor está querendo falar com as nossas vidas. Prepare aí seu copo com água. Afinal, vamos participar desta bênção, fazermos também a oração de libertação. Prestem bastante atenção. Aqueles que têm um costume, uma maneira, um vício. Exemplo, roer as unhas, colocar a mão no nariz. Este costume vai trazer outros para a vida destes, para nossas vidas. Aqueles que têm costume, têm o hábito de ajuntar lixo, podem morar em uma casa do tamanho de um campo de futebol. Daí a pouco a casa está tomada de lixo. Se os senhores têm um espírito na vida, na nossa vida, esse espírito vai trazer outros espíritos até se transformar em uma legião. Se os senhores forem para a igreja
Se nós formos para uma igreja e aceitarmos uma falsa doutrina, a nossa mente, o nosso espírito vai ficar vulnerável para todo tipo de imundícia, de falsas doutrinas, falsos ensinamentos ensinados nesse ministério. Por isso devemos apegar unicamente no Evangelho da Salvação. Somente no Evangelho da Salvação. Esqueçam as doutrinas, porque por trás de um dia, de um dom de línguas, de outra, eles colocam nas nossas mentes, na mente daqueles que vão praticarem estas doutrinas, todo tipo de imundície. Então, um costume traz outro. Uma falsa doutrina traz outras. Quando eu fui para a seita dos adventistas, por trás desse falso descanso sabático, os senhores não sabem quantas idolatrias tem dentro da seita dos adventistas. Só por causa desse falso descanso sabático, eu abri a minha mente para aceitar esse falso descanso. E quando eu saí desta seita, a minha fé estava toda arrasada. Por mais que esta seita, eles aparentam uma coisa, mas são totalmente diferentes. A seita universal, a mesma coisa. Quando eu fui para lá, que eu precisava tirar da minha mente os ranços das falsas doutrinas dos adventistas que tinham colocado na minha mente. Aí eu fui para lá por causa do Ministério da Libertação. Saí de lá com a minha fé toda arrasada, até contendendo com o Senhor, onde eles pegam o dinheiro das pessoas e mandam com que as pessoas coloquem a culpa no Senhor. Vejam os objetivos de uma seita. Estou apenas falando destas duas seitas. No livro de Romanos 14, Altíssimo, Eterno, Santo Espírito, que o Senhor possa libertar os inscritos neste canal das idolatrias, das seitas, dos falsos ensinamentos, Senhor, para que nós possamos prestar ao Senhor uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo fala: alguns fazem diferença entre dias e dias, outros julgam iguais todos os dias. Eu já disse aqui no canal, eu sou daqueles que, para mim, todos os dias são iguais. São dias de 24 horas. Se nós não crermos assim, aí estamos saindo das grandezas do Santo Evangelho. E quando eu saí, principalmente, da seita dos adventistas,
por causa desse falso descanso sabático, na minha mente foi posto todo tipo de idolatria. Aquilo que nós vamos fazer sábado, podemos fazer segunda-feira. A adoração que formos prestar ao nosso Criador no sábado, podemos prestar no domingo, na segunda, na terça-feira. Todos os dias são iguais. São dias de 24 horas. Dia dos pais, dia das mães, dia da criança, Natal, Ano Novo, são datas criadas com o fim de tirar proveito das pessoas. Eis o porquê devemos a cada dia nos apegarmos às grandezas do Santo Evangelho. Porque no Santo Evangelho não tem estas idolatrias. Os senhores já ouviram falar que na palavra do Senhor tem escola sabatina? Os senhores já ouviram este nome na Bíblia? Por que estou falando? Porque dentro de uma igreja, os pastores deveriam ensinar somente as grandezas do verdadeiro evangelho da salvação. Porque na Bíblia já tem ensinamentos demais para nós acrescentarmos outras doutrinas. Os senhores já ouviram falar que na Bíblia tem escola dominical? Os senhores já ouviram falar que na Bíblia tem fogueira santa de Israel? Então, estas falsas doutrinas, aqueles que vão frequentarem estes ministérios, a sua mente, o seu espírito fica vulnerável para estas falsas doutrinas, estes falsos ensinamentos. E aí vejam, senhores, que as igrejas não estão interessadas na prática do verdadeiro evangelho, a ponto de transformarem as igrejas num comércio e acrescentar todo tipo de falsa doutrina para tirarem proveito da fé dos incautos, daqueles que não têm entendimento. E aí vejam, senhores, fui para a Universal, fiquei lá por cerca de 7 anos, por causa do Ministério de Libertação que tem na Bíblia. E por trás dessa libertação, a minha fé foi toda dividida. Porque eles até ensinam, usam o Ministério de Libertação, mas por trás tem muitas imundícias que eles colocam na vida das pessoas. E aqueles que vão frequentarem esta seita, a sua mente fica vulnerável para estes falsos ensinamentos, para estas falsas doutrinas. O mesmo acontece com a seita dos adventistas.
muitos vão para lá por trás para guardar esse sábado, para observar este falso descanso sabático. Mas a seita dos adventistas, eu falo porque tenho autoridade de falar. Conheço, vivi as idolatrias dos adventistas, vivi as idolatrias da Universal, conheço, tenho autoridade para falar. Essa seita dos adventistas é uma das seitas mais idólatras que existe no mundo cristão, acompanhada da Universal. Seitas idólatras. Estou apenas falando destas duas, porque existem muitas outras que não daria conta de expressá-las aqui. Então vejam, senhores, se nós abrirmos o nosso entendimento, a nossa mente, para aceitarmos uma falsa doutrina, por trás desta falsa doutrina, o nosso espírito fica vulnerável a outros falsos ensinamentos, como aqueles que gostam, têm o costume de ajuntarem lixos. Não tem lugar que eles vão morar que sirvam para eles colocarem o tanto de lixo. Assim como aqueles que aderem uma falsa doutrina em um ministério. Por trás do falso dom de línguas, as pessoas ficam vulneráveis para aceitarem todo tipo de falsa doutrina destes ministérios, assim como o falso descanso sabático, esta idolatria da fogueira santa. Então aí está. Isto é para que nós nos atentamos a cada dia unicamente para as grandezas do Evangelho da salvação. Estou falando em quase todos os estudos, onde encontramos as grandezas do Santo Evangelho, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde encontramos as verdadeiras palavras que saíram dos lábios do nosso Salvador. E veja lá se tem dominical, a palavra dominical, a palavra escola sabatina, fogueira santa. Observem, se os senhores estiverem em uma destas, os senhores estão sendo enganados, e não digam que não foram avisados. Estas são as falsas doutrinas inventadas nestes ministérios apenas para tirarem proveito da fé daqueles que não têm entendimento, dos incautos. Agora pegue aí o seu copo com água, meu Pai. Consagra esta água. Quem beber desta água, recebam bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar.
eu gostaria que os senhores atentassem para o que eu vou falar aqui. Se eu tivesse fazendo este propósito da água, do azeite, e tivesse cobrando algo dos senhores, inutilmente, esse propósito não funcionaria, porque é de graça. Compreenda. Porque este propósito é uma bênção, porque eu não estou cobrando absolutamente nada. Eu não cobro e nem peço, e nem tenho autorização para pedir aqui. Por isso que esse propósito é uma bênção. Porque eu não estou pedindo, nem cobrando. E aqueles que participam verdadeiramente serão abençoados. Agora olhe aí nas suas mãos. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarmos no alto da cabeça, se houver ação de um mal, que este possa ser repreendido para a glória do Santo Espírito. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça e creia. Meu Pai, exaltado seja a glória do Santo Espírito. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Passa com o teu poder no alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca tudo aquilo que não procede do Senhor. Agora repita comigo. Na glória do nosso eterno Criador, na grandeza do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Salvador, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a proteção e a libertação no seu viver diário. Agora estende as suas mãos para o lugar que o Senhor quer. Os senhores querem uma visita do Santo Espírito. Meu Pai, aonde este homem e esta mulher está estendendo as mãos para a glória do teu nome, entre lá, Senhor, com as tuas providências, que se houver um mal, que este possa ser repreendido para a glória do Cordeiro. Envie lá o teu anjo, a tua bênção, a tua paz, para a glória do teu nome. O Senhor te abençoe e te guarde. A você te dê entendimento, sabedoria dos altos, para a glória do Cordeiro. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.